Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com o Akasha. E neste programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, nós falamos sobre leituras de registros akáshicos planetárias, trazendo todas as informações deste momento, desta semana, sobre tudo que estiver acontecendo no planeta, com uma visão mais espiritualista, sempre, obviamente, porque aqui a nossa intenção é clarear. Então, hoje nós vamos falar sobre a situação das mudanças que estão ocorrendo nessa semana. Existem algumas novidades a nível tanto de comércio exterior, como a nível da saúde, remédios e tudo mais. Nós vamos falar sobre mentiras que têm sendo divulgadas, têm sendo faladas para você e que a gente acaba acreditando, sim, acreditando que tudo isso é verdade. É importante que a gente entenda como é que está também o emocional das pessoas. Principalmente vamos falar sobre as pessoas que estão interessadas nesse processo de transição planetária. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística, especialista em leitura de registros akáshicos e vou pedir agora para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ficar até o fim, porque eu tenho um convite muito especial para fazer para você hoje. Então, se você quer saber tudo, fica aqui comigo que eu já conto tudo para você. É sempre muito bom ter a sua companhia. E essa semana, então, eu fiz a leitura planetária para as energias dessa semana e como as coisas estão se desenvolvendo a nível planetário, a nível de relações políticas, a nível da situação da saúde mundial e tudo mais. Vamos dar uma olhada, então, no que aconteceu. Quando eu abro a leitura de registros, quando eu abro os registros akáshicos, vem uma primeira metáfora. E esta metáfora inicia, como várias outras, com uma imagem do planeta vista de cima. É como se grande parte do planeta fosse um imenso deserto de pedra. São montanhas escuras, negras, feitos de uma pedra negra, e na superfície dessas montanhas se vê um pouco de neve, mostrando que são altas. E no primeiro plano, bem aonde eu me encontro, eu vejo uma estreita faixa de grama, onde nós temos flores, borboletas e vida ali naquela pequena faixa. E de repente, eu vejo uma grande águia sobrevoando esse deserto. E essa águia, ela está muito alto. E de repente ela vê essa faixa de grama e ela vem nessa direção. E ela pousa sobre essa faixa de grama. É quando eu me dou conta de que essa faixa de grama ela é muito estreita. E essa águia enorme, ela precisa se equilibrar para ficar nessa faixa. Então ela abre as asas para ganhar equilíbrio e ela fica como se movimentando ao vento para tentar equilibrar e permanecer nesse lugar que ela escolheu para ela. Mas há um esforço para isso, há uma luta interna desta águia de permanecer naquele equilíbrio, principalmente por causa das suas asas enormes, onde bate o vento, e ela precisa fazer um movimento sempre de permanecer nesse equilíbrio. Eu pergunto aos senhores dos registros o que essa metáfora está trazendo nesse momento da nossa vida. E eles me dizem o seguinte: nós estamos em um momento que é de extrema importância focarmos na nossa verdade, focarmos
naquilo que nós verdadeiramente somos. Ou seja, é um momento em que estar na nossa verdadeira essência é essencial. Vocês devem lembrar daquela história da águia. Se vocês não lembram, eu vou contar rapidinho. Que a águia, que ela vive por 70 anos e então ela tem que fazer uma escolha. Por viver muito tempo, as suas penas crescem, se tornam pesadas, as suas unhas crescem muito, o seu bico cresce muito e ela precisa então fazer a escolha de se automutilar. Então ela sobe para uma montanha onde ela fica sozinha, ela arranca, né, suas unhas, suas penas, seu bico, né? E para que cresçam novos e ela tenha mais um tempo de vida. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa história, eu achei essa história tão triste, né? Tão dolorosa, que eu me lembro que eu chorei e eu me emocionei muito com esse processo. E essa história, ela traz, por trás dessa história, uma crença de que nós precisamos de muito, muito, muito esforço para qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente precisa sofrer, que a gente precisa se automutilar. E eu lembro que eu fiquei um pouco chocada, né, quando eu vi, mas ela traz até uma mensagem bonita, né, de esforço, de automotivação, de vencer a si mesmo, ok? Entretanto, eu preciso dizer para vocês que essa história ela é falsa, que isso não é verdade. Em primeiro lugar, as águias duram geralmente em torno de 30 anos. E assim como os outros animais selvagens, e às vezes até mesmo os nossos gatos domésticos, eles afiam suas unhas, não? Eles, ao longo da vida mesmo, eles já vão tirando, né, partes das suas unhas, vão desgastando seus dentes por causa do uso. Assim também acontece com a águia, principalmente por ela viver solta na natureza. E ela vai usando as suas unhas, ela vai perdendo penas, senão a gente não encontraria penas por aí, não é mesmo? Então, toda essa história, que foi uma história criada para motivação, para que a gente escolha, né, fazer um grande sacrifício para ganhar mais, para tudo isso. Essa história toda, ela é uma história contada para criar mais uma crença nas nossas cabeças. Então, o que eu quero trazer aqui para você é: muitas das histórias que nós ouvimos e que nos emocionamos e que acreditamos como sendo verdadeiras são falsas. Estamos vivendo um mundo de muitas ilusões, muita fake news, de muitas histórias falsas sendo contadas por aqui, a ponto de ser muito, muito difícil a gente conseguir extrair a verdade por trás dessas histórias. Então, eu quis trazer aqui essa história da águia, justamente porque eu vou falar em seguida sobre isso, né? Nessa metáfora, eles falam muito sobre a ilusão, eles falam muito sobre a gente precisar se conectar à nossa verdade. E aqui precisa de um filtro maravilhoso, né? Um filtro do nosso coração que nos diz aonde está a verdade. E a gente só consegue ouvir esse filtro, a gente só consegue usar esse filtro se nós treinarmos, se nós fizermos meditação, se nós fizermos conexão com o Soul, porque senão de nada disso adianta também. E é por isso que eu vou dizer para você, faça o que você tem que fazer, mas estude. Estude não no sentido de se matar estudando, mas vá atrás de conhecimentos, duvide do que você está ouvindo, não engula tudo que for falado. Vá atrás de conhecimentos, vá lá no e-farsas, né, e procura se o que você está lendo, o que você está vendo é verdade. Busque comprovação das coisas e das informações que você acessa. Então, uma das coisas que eu mais gosto dessas leituras de registros
é que elas vêm direto, elas não vêm através de nenhuma outra fonte, elas vêm direto de uma fonte que eu confio. Então, por mais que a leitura de registros não seja oráculo, e eles só falam de futuro quando esse futuro já está sendo operado, né, já está sendo construído aqui, é uma excelente fonte de informação e é uma fonte que eu confio. Se eu fosse você, eu também me tornaria um leitor de registros akáshicos, mesmo que você não queira trabalhar com isso. Ali a gente aprende muitas coisas, desde a conexão com a própria essência, a conexão com essa fonte de informações. Então, é um momento em que a gente deixa de ser o seguidor, deixa de ser o discípulo, né? Para acessar as próprias informações. Leva um tempo? Leva. Precisa de treino? Precisa. Como tudo na vida. Mas é melhor do que ficar esperando sempre que a verdade venha de fora e de um lugar que você nem sempre pode confiar, tá bom? Estamos passando por um momento da humanidade onde existe muita ilusão, muita disseminação de mentiras e me parece às vezes um tanto quanto proposital, justamente para deixar as pessoas confusas, sem saber o que escolher. E aqui vem então essa necessidade da conexão com a nossa verdadeira essência, de estarmos em contato com aquilo que é mais interior, com aquilo que é mais verdadeiro, com aquilo que está acima de qualquer outra verdade ou realidade que nos é apresentada. Como aquela águia que ela permanece no equilíbrio, fazendo muito esforço para romper com as forças externas que tentam derrubá-la. Assim estamos nós também, fazendo muito esforço para nos mantermos conectados à nossa essência, à nossa verdade, para podermos fazer escolhas sem estarmos manipulados por toda essa ilusão que nos é apresentada. Então, hoje, nós somos essa águia que no meio de um deserto tão grande encontramos aquele pequeno pedaço que é nosso, que é a nossa verdade, que é o nosso lugar seguro. Depois eu pergunto sobre as energias dessa semana. E no momento em que eu faço essa pergunta, eu sinto no meu corpo uma sensação de vertigem, de instabilidade, como se todo o espaço ao meu redor estivesse sendo sacudido. Nesse momento eu percebo que há sim uma grande instabilidade nas energias dessa semana, que é como se estivesse havendo uma briga por espaço, uma briga por se ter razão, e novamente vem a necessidade de nos mantermos íntegros, de nos mantermos conectados com a nossa fonte, com a nossa essência, com o nosso centro e com a conexão com aquilo que nós verdadeiramente somos. Trazer um pouco de lucidez para esse momento conturbado. Então, entendo que essa sensação que eu tive é uma sensação de instabilidade que nós teremos durante essa semana, perante notícias, perante acontecimentos, e me parece que estamos pisando em um terreno que não é um terreno totalmente seguro. Nesse momento surge uma segunda metáfora, e essa metáfora ela mostra um campo de basquete, onde eu vejo dois times. De um lado, um time extremamente numeroso, estão vestidos todos com uma roupa azul clara, como um uniforme de basquete, e estão jogando muito. Do outro lado, eu vejo um time de uma pessoa só. E essa pessoa ela precisa correr muito, ela precisa fazer tudo ao mesmo tempo para conseguir marcar ponto. E eu entendo que essa pessoa do time de uma pessoa só é cada um de nós.
E essa metáfora, ela fala muito mais da nossa sensação interna, dessa batalha, como se estivéssemos todos os dias guerreando contra várias pessoas, discutindo, falando sobre pontos de vista, como se houvesse uma necessidade muito grande de cada um defender o seu ponto de vista. E ao mesmo tempo, essa luta, esse movimento tão forte de defendermos o nosso ponto de vista, traz para cada um de nós uma sensação de solidão, uma sensação de estar lutando por alguma coisa sozinhos contra um batalhão de pessoas que lutam melhor, que jogam melhor e que estão em uma quantidade muito maior do que a nossa. Essa é uma sensação interna, mas eu entendo que é uma sensação real, é uma sensação que grande parte das pessoas estão tendo, essa sensação de estar fazendo a sua jornada, a sua caminhada nesse momento sozinhos. E essa sensação também, ela vem do fato de que as pessoas mais espiritualistas, elas estão fazendo um movimento mais individual, até mais individual do que já faziam antes. Talvez por essa compreensão de que há uma necessidade de autoconhecimento, de que há uma necessidade de se introjetarem, que há uma necessidade de olhar para dentro. E está tudo certo. Mas esse movimento, ele é temporário. Ele é um movimento que em breve ele estará se modificando. Eu perguntei se esse movimento era um movimento saudável dessas pessoas, porque entendo que outras pessoas que fazem movimentos às vezes muito mais fúteis, talvez até mais materialistas, movimentos que são verdadeiramente mais individuais, me parecem que eles estão mais organizados em grupos do que as pessoas que estão tentando fazer essa mudança dentro de um movimento, de um caminho mais espiritual, de um caminho mais de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. E quando eu pergunto se há necessidade desse movimento espiritualista, de ser assim, de ser individualizado, de ser um caminho mais solitário, e a resposta dos senhores dos registros é que não precisa ser assim, mas está sendo assim por uma necessidade individual. Então eu entendo aqui que isto parte desta sensação que todos estamos tendo de que chegou a hora da sua própria cura, mas que muito em breve essas pessoas estarão se dando conta que precisam fazer um movimento em grupo. Não é agora, mas é em seguida. E quando estes grupos se levantarem e quando estes grupos resolverem fazer um movimento que seja verdadeiramente coletivo, onde não haja só a ideia de um ou a ideia do outro, mas sim uma ideia que seja criada e desenvolvida por várias mentes e vários corações unidos. Então, este movimento será verdadeiramente um movimento de união e um movimento de cura coletiva. Eu pergunto então sobre a situação do Brasil perante o mundo. E me é dito que muitas verdades que estiveram escondidas por esses tempos, muitas informações que estavam distorcidas virão à tona nesta e na próxima semana, e que muitas coisas que estavam sendo ditas vão ser revistas. Então, nós teremos aí novidades, muitas informações sobre essa doença que está ali. Algumas máscaras cairão,
algumas mentiras que estavam sendo faladas cairão. Então, nós teremos nessas próximas 2 semanas algumas pessoas vindo a público e trazendo informações e se desculpando e falando sobre verdades que não eram exatamente verdades. E essas situações também serão de ordem política e, obviamente, sobre a saúde no Brasil e no mundo. Entretanto, apesar de estas verdades virem à tona, vocês ainda verão muitas e muitas pessoas agarradas àquelas falsas verdades que elas defendiam tanto, mais por manterem a razão do que por acreditarem no que estão falando, mas por uma necessidade de ganharem o jogo. E acredito que nós teremos discernimento suficiente para entender isso, para perceber quem está realmente com a razão e quem ainda está jogando para ganhar, quem ainda está jogando para ter razão, mas sem acreditar verdadeiramente no que está falando. E acho que uma das novidades mais esperançosas que surgiram nessa leitura é de que daqui por volta de 20 a 30, entre 20 e 30 dias daqui para frente, vai surgir uma pesquisa, ou melhor, vão falar sobre os resultados de uma pesquisa que vai trazer grandes experiências, que vai trazer grandes esperanças sobre a cura desta doença, porque ainda não temos esperanças sobre a cura, né? Nós temos aí alguns medicamentos que, como eu já falei na outra semana, podem atrasar o progresso dessa doença, mas não existe ainda, né, um processo de cura ou nada parecido. O que nós veremos são dados e pesquisas sobre uma possível cura, algo que vai nos mostrar, algo que vai nos dar um melhor entendimento do que é essa doença que está aí, algo que vai nos dar uma esperança verdadeira de uma reversão nesse processo. Mas, apesar dessa pesquisa ser muito promissora, me parece que medicamentos ou uma cura efetiva mesmo só no ano que vem. Então, há aí muita pesquisa pela frente, há muito trabalho pela frente, então demora um pouquinho. E vamos continuar por aqui, então, durante todo esse ano de 2021, com algumas limitações. Obviamente, nós já estamos nos adaptando, mas ainda tem sim algumas limitações e os cuidados normais que nós temos que ter nesses momentos, ok? Bom, essas pesquisas, essas reviravoltas vão trazer uma situação onde há a possibilidade de novas alianças para o Brasil na área tanto dos medicamentos quanto da tecnologia, e essas novas alianças podem então beneficiar bastante o Brasil neste ano que temos aí. Nós veremos então o Brasil crescer muito em relação à exploração e exportação de todo tipo de minério e de exploração de tudo que vem da terra, né? Medicamentos, produtos da terra. Então, tudo isso me parece que vai aumentar bastante e acho que nós teremos alguma notícia até daqui 30 dias neste âmbito de mercados e comércios exteriores. E no final, há então uma mensagem falando para que ninguém fique esperando por mudanças que venham de fora. É hora de a gente produzir as mudanças, é hora de fazermos parcerias
é hora de crescermos, é hora da gente conseguir fazer já as mudanças, não ficar esperando que mude o mercado, não ficar esperando que venha um medicamento melhor. Não é hora de ninguém ficar esperando por nada. É hora da gente se reinventar mesmo, porque senão esse ano vai ser um ano muito difícil. Nós teremos aí a resposta, né, de um ano em que muitas pessoas viram a sua parte financeira, a sua parte de sobrevivência bastante afetados. E esse rebote, ele vem porque isso afetou vários campos na economia, então o resultado disso vem. Por isso precisamos nós fazermos o movimento, nós nos reinventarmos, buscar talvez uma outra forma de trabalho, uma outra profissão, outra vez um trabalho extra. Cada um sabe das suas possibilidades, cada um sabe da sua situação, e o que não podemos é ficar parados esperando que os outros venham resolver a situação. O que é importante agora nesse ano é movimento. Não fique parado, faça o seu movimento. E o seu movimento, ele precisa ser feito extremamente conectado com a sua verdade, extremamente conectado com a sua missão de vida, extremamente conectado com aquilo que você tem por dentro. Porque se você faz o movimento conectado com a sua missão de vida, conectado com quem você é verdadeiramente, com a sua essência, você terá muito mais facilidade para fazer o seu movimento. Então, é muito importante nessas horas ouvir o coração. E isso nós viemos falando há muito e muito tempo. Há muitos anos que se fala sobre ouvir o coração e seguir a sua missão de vida. Porque quando estamos fazendo isso, as portas estão muito mais abertas para a gente do que quando a gente fica apenas trabalhando pela sobrevivência, apenas trabalhando por necessidade ou por medo de não ter, de perder, de sentir falta. Esta mensagem, ela traz então todo esse processo que há muito tempo vem sendo falado. Nós viemos sendo preparados para esse momento que está aí. Já não mais à nossa porta, mas completamente dentro das nossas vidas. Então, se você não aproveitou 2020 para entender isso, esse ano, 2021, é o ano em que você precisa entender que a mudança, ela vem de dentro. Faça você a mudança. Organize-se internamente. Se você se organizar internamente, tenho certeza que aos poucos todo o seu ao redor também vai se organizar. É hora de encontrarmos os nossos iguais, encontrarmos as pessoas que ressonam com a nossa frequência, criarmos grupos de estudos, grupos de auxílio, grupos de vivências. Essa é a hora. Essa é a hora da gente começar a olhar de novo para fora. É isso que esse ano de 2021 se inicia e que pede para gente. Antes de me despedir, eu quero fazer um convite para você. Hoje ainda, dia 8 de fevereiro, às 20 horas, eu vou ter um webinário falando sobre o curso online de leitura de registros acásticos. Então, se você tem interesse em ser um leitor de registros acásticos, em acessar as informações, assim, da forma como eu acesso e também para outras pessoas, ler registros acásticos de outra pessoa, inscreva-se no link que eu vou deixar aqui abaixo. Eu espero que você tenha verdadeiramente gostado do conteúdo que eu trouxe hoje e que possamos olhar para toda essa informação e saber o que fazer com ela agora. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem.